Gente, a educação canina é uma prática muito comum no Brasil e no mundo e deve ser exercida por um profissional habilitado. O adestramento pode ser utilizado para treinos de obediência básica do animal, como também para treiná-lo para algum tipo específico de serviço, por exemplo, cães da polícia que são treinados para guardar e proteger seus companheiros humanos. Para falar sobre esse assunto conosco, o Eduardo é um educador de cães e tutores. Bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Eduardo, o que é a educação de animal e como ela é feita? Então, educar um cachorro vai um pouco além só do adestramento, né? Quando a gente fala de adestramento, a gente está falando do bicho aprender a executar alguns comandos. A educação, ela vai um pouco além. Ela vai também na parte do animal aprender a se portar em ambientes, aprender a se portar em casa. E ela é feita da seguinte forma, sempre com a ajuda de um profissional, né, capacitado para isso, mas o tutor trabalhando junto, né? Porque o grande fator de modificação do comportamento de um animal é o dono. O dono é quem vai fazer o maior fator de modificação. Então, ele também precisa participar de todo o processo de educação. Ah, tá certo. Então, quando o dono, o tutor, é aquele que não sabe educar, é aquele que nem quer educar, aí a gente tem em casa um Miguel, como é o meu, que a gente chama ele de cão chupando manga. Isso também vai muito da pessoa que não sabe educar e não tem nem noção como que faz isso. Porque, olha, no meu caso, sabe o que é? Eu vou confessar. Ele vai lá e destrói alguma coisa, eu acho bonitinho. E não pode, né? Não pode. Muita gente acha esses comportamentos bonitos ou até mesmo normais de cachorro. E não são comportamentos normais, né? O comportamento de morder, ele acaba sendo normal porque cães mordem. Mas morder para destruir as coisas não é algo normal, né? Então, a gente precisa muito da participação do dono. Aqui na nossa escola, o nosso grande desafio é a educação dos donos juntos, né? A gente trabalha muito com uma ideia de que o dono tem que estar junto com a gente em todo o processo, para que ele leve para a vida dele o estilo de viver com um cão. E o quanto é gostoso viver com um cão educado. Você pode levar ele para qualquer lugar que aceite cães, né? E ele não ser um transtorno nesse lugar. Ah, pois é. Esse final de semana eu passei um transtorno horrível, meu amigo. Minha comadre foi me visitar, ela tem um óculos que ela usa ele há quase 30 anos, que é uma coisa de estimação. Ele, enquanto a gente distraiu, ele foi lá e puxou a cordinha e destruiu o óculos dela. Que vergonha! Como você disse, a gente passa vergonha. Passa muita vergonha. E tem muita gente que a gente já atendeu, que passou a entender o processo de educar o cão depois de passar uma grande vergonha. Um dos nossos alunos, que a gente atende pelo Brasil todo, né? Um dos nossos alunos de Natal, lá no Rio Grande do Norte, ele passou a educar o cão dele, que já é um cãozinho idoso, depois que o cão pulou na única pessoa no condomínio inteiro que odeia cães. Aí ele passou uma baita de uma vergonha, aí ele resolveu pegar e educar o cachorro dele, um cachorro já idoso, e hoje é um bichinho super educado. Pois é, boa essa sua história, porque é isso que muita gente pensa, como é que é? Papagaio velho não aprende a falar. Tem esse ditado aqui, né? Mas educa sim? Educa, qualquer idade dá pra gente educar. É óbvio que quanto mais cedo eu começar, melhor vai ser. Mas um cachorro já idoso, ele também aprende, porque ele tá sempre interagindo com o ambiente e aprendendo coisas novas. Mas é lógico, vamos supor, o cachorro tem 8 anos executando o mesmo comportamento. Não vai ser 10 dias, 20 dias que vai mudar por completo o comportamento. Mas se a gente batalhar ali, fazer certinho, muda o comportamento sim. Não tem essa de, tá velho, não aprende. Enquanto tá vivo, tá aprendendo. Ah, tá. E essa questão da recompensa? Você faz isso e eu te dou um petisco. Isso aí funciona ou não é necessário isso? Então, funciona. O processo de recompensa, ele é bem simples, né? Não precisa ser só um petisco. Muitas vezes, a gente acaba recompensando o cão com outras coisas. Todo o processo de aprendizado, ele vem na base de executei algo, ganhei algo positivo, óbvio que eu vou continuar executando isso, né? Então, o petisco é uma boa para a gente começar um processo de aprendizado com o cão, mas eu falo que o cão não pode virar viciado em petisco, porque senão ele não aprendeu. Ele só aprendeu que
Se existe um petisco, eu faço algo. Se não existe petisco, eu não faço algo. O exemplo que eu dou é o nosso salário. A gente trabalha e recebe um salário, né? Só que a gente trabalha primeiro durante um tempo e depois recebe, que é a nossa recompensa no final. No começo, com a educação de um cão, eu vou premiá-lo muito mais, mas depois eu vou ensinar para ele que ele precisa fazer as coisas para que depois ele tenha uma recompensa tardia. A recompensa ela é bem funcional, ela é usada durante todo o processo de treinamento. Inclusive, os próprios donos que não sabem treinar cães estão recompensando seus cães o tempo todo e não estão vendo. Porque se ele está continuando a executar um comportamento ou está melhorando, né, entre aspas, porque às vezes é um comportamento ruim, mas ele está fazendo isso cada vez melhor, é por conta de estar sendo recompensado por esse processo. Você está me dizendo que o cachorro tem essa sagacidade de fazer esse processo todo? Sério isso? Tem, os bichinhos sabem tirar tudo isso da gente aí, eles sabem o processo de ser recompensado. Às vezes a pessoa chega e briga com o cão, né? Dá uma bronca, né? Não adianta nada, ele não entende aquele processo, e o que ele está entendendo ali naquele momento de uma bronca, onde você está falando bravo com ele, é assim, olha só que legal, eu destruí esse negócio aqui, e meu dono chega balançando o braço, falando um monte. Pois parece legal, né? Ele tá sempre aqui comigo. E é isso que acontece. O processo de recompensa, ele também acontece nesses casos. Não só um petisco. Mas escuta aqui. Se o meu cachorro fez alguma coisa que eu tô ensinando e ele fez bem feito. Se eu fizer igual eu faço com uma criança, comemorar. Ê, que legal! Ele também entende isso? Então, a comemoração também é uma forma de se recompensar. Se o cão julgar que isso é uma recompensa, né? Por isso que eu falo se o cão julgar, porque o que é um reforço positivo, né? Que seria o caso de uma dos modelos de recompensa. É qualquer coisa que você coloque no processo de educação que faça com que aquele comportamento continue ou melhore, né? Então, o comportamento ele tem que continuar a melhorar com um reforço positivo. Então, se o cão gosta dessas festas, vai fundo e é totalmente funcional. Tem cachorro que gosta de carinho, tem cachorro, por exemplo, que a própria comida, às vezes, nem é recompensa para ele. Tem cães que, apesar de parecer soar estranho, porque a gente está falando de um animal que é um predador e comida é o que move um predador, tem cães que não se entendem com a comida como recompensa, se entendem como um carinho, como uma bolinha. Então, a gente tem que entender qual que é o grande motivador do nosso cão e usar ele para recompensar o comportamento correto. Você está falando aí de predador, mas ao que me parece, esses cães cada vez ficam mais domésticos e cada vez mais se aproximam do comportamento humano. A gente vê cachorro triste, cachorro deprimido e cachorro vingativo. Isso aconteceu na minha casa. Minha mãe parece que não se desentendeu com o meu poodle, que os dois já se foram. E pegou e deu uma chinelada nele. Ele ficou, Belém dela, um tempão. Você pode uma coisa dessa? Os cães hoje, né, eles estão cada vez mais próximos de nós humanos. O processo de eles serem um predador ainda está no DNA deles. É óbvio que eles não vão sair matando as coisas assim. Alguns gostam de caçar uma barata, um rato, alguma coisa assim, mas isso está dentro deles, né, ainda. Mas eles são bem domesticados. Hoje, boa parte dos cães que a gente tem são cães para companhia, né? Apesar de você ter citado os cães de trabalho, os cães de esporte, a grande massa de cães que a gente tem hoje no Brasil, eu diria que no mundo, são cães para companhia, né? Se a gente consegue entender que ele é um predador, né, que tem na sua raiz ainda essa questão de ser um grande predador e trabalhar isso a nosso favor, com brincadeiras para caça, com brincadeiras em casa mesmo, nada muito complexo, eu consigo ter um cãozinho muito mais educado. E a questão do cão ser vingativo é um negócio interessante, né? A gente vê muita pessoa falar assim, o cão é vingativo, tem ciúme, tudo isso. Na verdade, é um comportamento que ele está executando porque ele aprendeu, de certa forma, conseguir algo com aquilo. Aquele cão que faz a carinha de triste, aí você chega e faz aquele monte de carinho nele, ele aprendeu. A gente tem cães que vêm aqui na nossa escola de cães, que eles aprenderam a tossir para conseguir atenção, porque ele teve uma doença, tossia muito e o dono ficava muito, ai meu Deus, dando atenção, o bichinho estava doente, né? Aí depois o cão viu que, cara, isso parece legal, né? E ele aprendeu a tossir sempre que queria atenção. O bichinho... Malandro. Malandro, demais. É muito malandro. Cachorro é um bichinho muito malandro. Ai, mas a gente não vive sem esses pets, né? Não vive. Eu tenho 12. 12?
Tem raça ou vira-lata, de tudo quanto é jeito? Ah, eu tenho de tudo quanto é jeito. Tem de raça, eu tenho 7 de raça e o resto vira-lata. Oh. Eram mais, né? Eram 19, né? E morreram já alguns, estão ficando velhinhos já. Uhum. Escuta, quando é que a gente sabe que é o momento para educar o cão? Quando ele já está passando do limite ou a gente tem que saber exatamente o tempo certo? Olha, eu falo que o momento certo de educar um cão é a hora que você acabou de pegar ele. Por quê? As pessoas não têm noção, muitas vezes, do que é o processo de educação de um cão. Aí pegam o bichinho e, entre aspas, estragam o bichinho e depois querem consertar o bichinho. Se a gente já pegar, por exemplo, o filhotão, chegou em casa o filhotão, eu já matriculo ele, por exemplo, numa escola de filhotes, como é o caso que a gente tem aqui, ou procuro um profissional para me explicar como é a lida com o filhote e tudo isso, eu já começo desde cedo a fazer, eu vou ter muito menos problemas. Então, a gente defende muito, né, no Educar Meu Dog, que o cachorro ele tem que ser educado a partir do momento que ele chega em casa. Chegou em casa, já procura um profissional. A gente tem casos aqui de pessoas que procuraram a gente antes de ter o cachorro, para entender o que era ter um cachorro, para quando o cachorro chegasse, ela já começasse a educar o bicho. Então, o ideal é esse. Pegou o bichinho, já começa a educar. Não deixa dar problema, não. Porque, de repente, dependendo do problema que der, vai ser uma dor de cabeça muito grande o processo de correção. Então, quer dizer que tem escola para filhote, ou seja, jardim da infância. Exatamente, é o jardim da infância, para o bichinho aprender todas as boas maneiras já logo no início da vida dele. Porque existem coisas na cidade, né, no dia a dia urbano, que são bastante incomodativos para um cão. Exemplo, barulho de moto, que já incomoda a gente, aquelas motonas passando, fazendo aquela barulheira. Eles que têm a audição muito mais aguçada vão ficar incomodados com isso. Barulho de ônibus, todas as questões dos barulhos do dia a dia incomodam o cão, de certa forma. Se a gente já desde o começo conseguir treinar ele para passar por essas situações de uma forma mais tranquila, por exemplo, eu vou evitar problemas no futuro. Cães medrosos, cães que às vezes ligam o liquidificador, ele morde a pessoa, né? Porque ele está aprendendo a lidar com isso. Então, essa fase da infância do cão é uma fase muito boa para a gente apresentar o mundo para ele e conseguir ter um cãozinho mais calmo, mais tranquilo, que vai ser aquele super companheiro mesmo, que vai estar com a gente num restaurante, que vai chegar a gente em casa, ele não vai ficar mordendo o calcanhar da visita, não vai ficar puxando a roupa da visita, pulando. Ele vai aprender a lidar com as coisas da vida que ele vai ter que passar. Esse é o motivo de ter a escola de filhote, né? Porque já aprende desde cedinho como que é a vida. Que legal! Então você tem uma escola e tem muita gente aí curiosa. Uai, eu queria aprender a ser um adestrador, ou um cuidador, ou um professor de cãozinho. Você ensina, tem alguma coisa na internet que a gente possa acessar para poder saber mais? Sim. A gente tem tanto a parte de formação para profissionais, quanto a nossa parte de curso para donos e tutores, né? O nosso Instagram, Educar Meu Dog, tem tudo lá, toda a parte que a gente fala tanto para os donos quanto para os profissionais, formar essas pessoas para divulgar cada vez mais a cultura de cães no Brasil, né? O quanto é gostoso ter esse cão mais educado, cão companheiro, e profissionais que realmente estão entendendo o que é um cão e conseguindo passar para os donos essa cultura também de conseguir ter esse cãozinho mais educado e mais tranquilinho. Então, no nosso Instagram, @educarmeudog, tem tudo que precisa lá. A gente publica muito conteúdo gratuito também para ajudar as pessoas, né, para elas entenderem os desafios de se ter um cão, né, e conseguirem superar esses desafios. Doutor Doguinho, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, espero que eu tenha conseguido contribuir bastante aí sobre esse assunto que está cada vez maior no Brasil. A gente é o segundo país com mais cachorro no mundo, a gente precisa de mais educação sobre cães. Muito obrigada e bênçãos do Pai Eterno para você. Amém. Tchau, tchau.